Mais um conto de Junji Ito no vídeo de hoje. Se inscreva e deixe um like aí para ajudar o canal e vamos para a história. Imagem póstuma. O capítulo começa com uma narração de Akiko. Ela começa dizendo que o que ela tem mais medo nesse mundo é perder seu pai. Quando ela era pequena, sua mãe faleceu. Quando Akiko era criança, às vezes ela tinha pesadelos em que seu pai também morria e acordava gritando à noite. O pai de Akiko sempre a acalmava brincando e dizendo que nunca vai morrer. Mesmo assim, Akiko não conseguia esquecer. Uma vez ela sonhou que seu pai tinha virado um brinquedo. No começo, Akiko tratava esse brinquedo como tesouro e brincava com ele todo dia, mas depois ela o deixou esquecido e depois de muito tempo o brinquedo simplesmente desapareceu. Um casamento tradicional sempre foi o estilo da família Tokura. Akiko se apresenta formalmente para seus sogros e os avós de seu marido, porém ela é ignorada. Apenas a irmã de seu marido, Yuka, cumprimentou Akiko bem, o que animou um pouco a moça. Em narração, Akiko diz que seu marido Makoto escolheu se casar com ela contra a vontade da família Tokura. Makoto diz para Akiko se animar que logo seus familiares irão aceitar. Os dois passam pelos corredores e passam pelos bisavós de Makoto. O rapaz explica a Akiko que eles não poderão ir ao casamento deles por conta dos corpos frágeis. Akiko se apresenta para o casal de idosos, porém, mais uma vez é ignorada. Mais tarde, Akiko tem um pesadelo que seu pai está morrendo e nas últimas palavras diz que Akiko e Makoto devem viver felizes. Akiko acorda gritando. Makoto acalma a garota, que se desculpa em lágrimas por ficar preocupando-o à noite. Makoto diz que para Akiko que está tudo bem e para a garota voltar a dormir. Na manhã seguinte, Akiko vai até a mesa de café da manhã, mas todos estão sorrindo e brincando que a garota decide não participar e vai andar pelos corredores da casa. Ela se surpreende pois não tinha reparado que a casa era tão grande ao olhar em um dos quartos. Akiko se assusta e para na frente da porta dos bisavós de Makoto. A garota diz a eles que acabou de ver um fantasma. Porém, mais tarde Akiko conta a Makoto o que tinha acontecido e o rapaz diz que não era um fantasma. Akiko então pergunta o que era. Ela diz que os bisavós de Makoto também estavam com aparência fantasmagórica. Makoto diz que quem Akiko viu deve ter sido sua tataravó, ou seja, a mãe de seu bisavô. Surpresa, Akiko pergunta qual a idade dela e Makoto diz que é 125 anos e Makoto continua dizendo que parece que Akiko não viu os outros em casa ainda, pois vários de seus parentes ainda estão por ali. Apenas devem estar fracos demais, prestes a desaparecer, mas se Akino der uma boa olhada ainda conseguirá vê-los. Makoto diz que seu tataravô e sua tataravó costumavam andar juntos, mas agora eles sumiram completamente. Akiko fica surpresa e pergunta como eles sumiram. Makoto responde que isso aconteceu porque eles não passavam de uma imagem póstuma. O que deixa Akiko sem entender. Na manhã seguinte, o vovô faleceu. Todos foram à cerimônia. O pai de Akiko vai cumprimentar sua filha e pergunta se ela está sendo bem tratada pelos sogros e a garota responde que sim. O pai de Akiko se despede da filha e de Makoto e vai embora antes do fim da cerimônia. Makoto chama Akiko pois toda a família Tokura está reunida na sala de estar. Na sala todos estão reunidos. O pai de Makoto diz que o despertar do seu falecido pai já está próximo e eles já vão começar a cerimônia. Gritando, ele diz para todos ali concentrar seus pensamentos em seu pai e todos começam a rezar que mesmo que ele tenha sido cremado, todos uniem suas orações para trazer ele na forma que era antes. De onde estão os restos mortais, uma fumaça sobe e lentamente vai tomando a forma do avô de Makoto. Quando finalmente se completa, os familiares o cercam e dão boas-vindas e comemoram seu retorno. Akiko não acredita no que vê. Mais tarde, Makoto explica para Akiko que seu avô não reviveu e também não é um fantasma, é apenas uma imagem criada a partir da concentração, ou seja, uma imagem póstuma, e de um ponto de vista científico não existe. Makoto continua dizendo que podem conversar com ele tudo mais, porém não passa de uma ilusão. Nas conversas eles nunca respondem como o esperado.
Makoto continua dizendo que apenas uma imagem póstuma já é o suficiente para aliviar a dor da perda. Pois muitas vezes as imagens póstumas são consideradas membros da família, mas a imagem irão sumir com o passar dos anos, levando cerca de 20 anos para desaparecer completamente e não podem mais ser trazidos de volta nem mesmo com muitas orações. Os 20 anos é tempo suficiente para dizer adeus e acalmar os sentimentos. Akiko pergunta a Makoto se ele aceitaria um favor. Ela pergunta se quando o pai dela falecer se é possível criar uma imagem póstuma dele. Makoto diz que já esperava por isso e diz que uma pessoa apenas não é o bastante, precisa ser um trabalho em equipe. Makoto completa dizendo que irá conversar com seus pais essa noite, mas diz para Akiko não esperar muito. Naquela noite Makoto fala sobre o assunto com seus pais, que imediatamente fazem a recusa. A mãe de Makoto diz que criar uma imagem póstuma do pai de Akiko não trará benefício em nada e que não tem o que discutir. Akiko ouve triste atrás da parede até que toma coragem e entra na sala e se desculpa por seu pedido egoísta. Akiko chora em um canto até que a irmã de Makoto aparece e diz para Akiko perdoar seus pais e mesmo que não pareçam, eles são boas pessoas. Akiko diz que sabe e que irá se desculpar na manhã seguinte. Akiko agradece pela irmã de Makoto sempre a ajudar e tocando o rosto da garota Akiko percebe que ela é uma imagem póstuma. Mais tarde Akiko fala com Makoto sobre sua irmã. Makoto diz que sua irmã morreu de uma doença há 10 anos atrás e que recentemente começou a ficar transparente e ela nem sabe que já morreu. Ao passar do tempo, as imagens póstumas mais antigas começaram a sumir e os bisavós de Makoto se tornaram transparentes. Dias depois, Akiko se uniu à família em um funeral colateral para criar uma imagem. Ao participar de tantas cerimônias, Akiko se tornou parte da família Tokura, rezando junto aos outros, e mesmo tendo passado 8 anos, os sogros de Akiko continuavam frios e afastados da garota. Akiko começou a pensar que poderia ser por conta da falta de colaboração em ajudá-los nas tarefas de casa, e é claro, Makoto também se afastou com o tempo. Akiko sai para levar o almoço que Makoto esqueceu, porém ela o vê se encontrar com outra mulher e a abraçar. Akiko fica em choque. Mais tarde Akiko chama Makoto para conversar e Akiko pergunta se tem algo a mais entre Makoto e aquela mulher. De forma direta Makoto responde que sim. Akiko pergunta a Makoto o que ele irá fazer. De forma mais direta e fria possível, Makoto diz que irá se casar com aquela mulher. Akiko, surpresa, diz que não irá se divorciar. Makoto diz que não irá se separar e irá cumprir o compromisso do casamento deles. Akiko diz que irá falar com a mulher e Makoto dá um tapa na cara da jovem. Makoto se desculpa e diz que deveria ter contado. Makoto começa a dizer que há 10 anos atrás, quando ele e Akiko iam casar, um dia antes do casamento Akiko sofreu um acidente fatal e morreu no local. Makoto continua dizendo que ele implorou aos membros da família que fizessem uma imagem de Akiko. A garota não acredita, mas Makoto diz para ela olhar no cemitério, pois a lápide de Akiko ainda está lá. A ficha finalmente cai. Akiko aceita o fato de ser uma imagem póstuma. Em narração, Akiko diz que é apenas uma imagem e irá desaparecer em 10 anos. Ela continua dizendo que se sente relaxada e no dia seguinte ela secretamente foi até o quintal da família Tokura. A irmã de Makoto pergunta onde ela está indo. Akiko se curvou algumas vezes e se despediu da garota, que já está desaparecendo. Akiko diz que, parando para pensar melhor, ela se pergunta como Makoto se sentia com uma esposa que todas as noites acordava com pesadelos com a morte do pai. Akiko se pergunta se já acordou chorando com um pesadelo em que o Makoto morria. Ela diz que deve desculpas a Makoto. Akiko continua dizendo que em 10 anos ela irá desaparecer e ela se pergunta entre ela e seu pai quem vai primeiro. Ela diz que gostaria de ir primeiro. Com um sorriso no rosto, Akiko chama seu pai e diz que voltou para casa. Finalizando aqui o capítulo. Obrigado por assistir.